Arrebatamento, parte 2. Pós é depois, né? Então nós vamos aprender o que acontece depois do arrebatamento. Vinícius, mas a gente já estudou isso. A gente estudou a parte 1, hoje é a parte 2. Esse é um assunto que se relaciona com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e que gera muitas dúvidas e curiosidades entre os cristãos e os não cristãos. Neste questionário você encontrará perguntas e respostas de múltipla escolha, com referência bíblica sobre esse tema. Você quer aprender sobre o pós-arrebatamento? É sobre isso que nós vamos falar. Peço que você preste atenção e deixe Deus falar o seu coração. Tenho certeza que você vai sair daqui totalmente edificado. Nós temos aí algumas perguntas, 10 questões. E a primeira é: olha essa pergunta, presta atenção. Quem é o personagem que surgirá na primeira fase da grande tribulação, trazendo paz e prosperidade para o mundo, mas que depois se revelará como anticristo? A pergunta é o seguinte: tem uma pessoa que primeiro ela vai vir sendo um instrumento de paz, vai vir como uma pessoa boa, e depois ela vai se revelar como um anticristo. A Bíblia mostra um personagem que vai ser essa pessoa, e é isso que nós vamos ler aí em Apocalipse, capítulo 13, verso 1. A evangelista Lena vai ler para a gente. Apocalipse, capítulo 13, verso 1 até o 10. Amém. Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe o poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Evangelista Amém. Lena, a pergunta é o seguinte: o anticristo é qual personagem dessa passagem aí? É a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. Eu pensava que era o falso profeta. Tinha até marcado. Então, a besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar. Então você pode marcar aí. Mas antes, eu quero só comentar uma coisa. Eu, quando era pequeno, eu tinha muito medo do livro do Apocalipse. Tanto é que eu me converti numa pregação do Apocalipse. Então, eu converti de medo. E eu sempre escutava falar da besta. Eu fui criado com minhas irmãs crentes, e eu tinha o costume de chamar a pessoa de besta, né? Fazer alguma coisa, não sei o que é besta. Ah, mas eu sou besta. Aí ela falava assim: não chama de besta não, você sabe o que é besta? Besta é um monstro e tal. E eu pensava, quando eu lia isso, eu pensava que ia acontecer literalmente um monstro marinho, uma besta, um monstro, um bicho tenebroso, ia sair no meio do mar, ia devorar tudo que viesse pela frente. Mas não é. A besta aí é uma metáfora simbolizando o anticristo,
Então, na história, aí é uma besta. É um símbolo de um homem, o anticristo. Sim ou não? Então, é só uma metáfora. Eu pensava que era literalmente uma besta, um monstro marinho que ia sair da água. Mas, na verdade, está falando de um homem que vai se revelar, que vai ser lançado da terra. É isso que o texto diz? Não. Aí diz que é do mar. Não é verdade? Do mar. Então, é um homem, o anticristo, simbolizado aí pela besta. Vamos para a segunda questão? Evangelista, vale ressaltar que a pergunta é o personagem, né? Está personalizando, Isso, dando uma verdade. personalidade ao anticristo. Não que ele literalmente seja esse monstro que Uma vai sair besta. do mar. Verdade. Então, quando a gente vê o livro do Apocalipse, a gente vê monstros, mas na verdade são símbolos de pessoas. O dragão, a besta são pessoas. Vamos, o moço está dando. A segunda questão diz assim: você marcou aí a besta que sai do mar? Pronto. A segunda questão diz o seguinte: as pessoas que ficarem após o arrebatamento serão enganadas pelo anticristo e pelo falso profeta, que farão sinais e maravilhas para iludir os habitantes da terra. Eu quero que você diga se é verdadeiro ou falso. O guerreiro Bernardino vai ler para a gente Apocalipse do 1 ao 18. Se quiser continuar do 10 ao 18. Amém. Então vamos continuar do 10, está muito grande, vai envolver muito tempo, não é isso? Então diz o seguinte aqui, Apocalipse 13, do 10 ao 18 então. Quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falavam como um dragão. Usava toda a autoridade do primeiro monstro. Na sua presença, forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro, aquele cuja ferida mortal havia sido curado. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra, na presença de todas as pessoas, e enganou todos os povos da terra, por meio das coisas que lhe foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem em honra ao outro monstro, que havia sido ferido pela espada e não havia morrido. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Ele abriu todas as pessoas, importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, a terem um sinal na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender a não ser que tivesse esse sinal, isto é, nome do monstro ou número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número da besta quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Amém? Aqui quer dizer o seguinte: as pessoas que ficarem após o arrebatamento serão enganadas pelo anticristo e pelo falso profeta, que farão sinais e maravilha para iludir os habitantes da terra, verdadeiro ou falso.
Aqui ele está dizendo que vai. Isso aqui é verdadeiro. É verdadeiro, né? Verdadeiro. Certo. Ó, o livro do Apocalipse, tudo que a gente não entende é chato. Tudo que você não entende é chato. Então, quando você não entende o Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele se torna um livro muito chato de ler. Mas depois que você entende, ele fica bom. Olha que interessante. Evangelista Lena leu sobre um monstro. Você leu sobre outro monstro que surgiu. Evangelista Lena falou do monstro que representa o anticristo. Você leu do outro monstro que surge, que representa o falso profeta. Então são dois personagens. Vinícius, qual é a diferença do anticristo para o falso profeta? O anticristo, ele vai ser um político. Então ele é um líder mundial. Um líder político mundial que governa toda a nação. É um presidente do mundo todo. O falso profeta, ele é um líder religioso. Por isso ele vai fazer curas. Por isso ele vai fazer sinais, milagres. Só que tem uma coisa, como que eu vou saber que ele é um falso profeta? O verso 14 diz: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ele vai fazer os milagres em nome da primeira besta. Qual é a primeira besta? O anticristo. Então vai ser o falso profeta. Ele não vai curar em nome de Deus. Ele vai curar em nome do maioral, o anticristo. Ele não vai glorificar o nome de Deus. Ele vai glorificar o nome do maioral, o anticristo. Então ele não vai fazer nada para a glória de Deus. Vai ser para a glória da besta, do anticristo. Entenderam? Sim. Quer falar ali? Leva o microfone aí para achar. Só uma dúvida aqui, Vinícius. Se fala que o falso profeta, ele vai usar o nome da primeira besta. Isso. E hoje que aí já existe o falso profeta, e ele usa o nome de Deus. A Bíblia fala assim, o falso profeta e os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que pregam em nome de Deus, mas não é realmente, a vida dele não é realmente de Deus. São os falsos profetas, que vai vir para tentar enganar as pessoas. Mas esse que nós revelamos, fiado da besta, é uma só pessoa, alguém que vai ser enviado para essa missão específica, para trabalhar e curar em nome do Messias, falando: olha, eu curei você, mas foi por causa do poder dele. Igual anticristo. O anticristo é o quê? Pessoas que são anticristo. Hoje tem pessoas que são anticristo? Tem. Mas o anticristo, que é a besta que a Helena leu, é uma pessoa só, uma pessoa específica. Entendeu? Isso. É como se fosse Jesus para a gente hoje. Então vai ser para eles no governo vai ter poder do anticristo, né? Eles Isso. vão ter o poder, e a besta que vai ser tipo glorificada. Isso? Isso. Então assim, desde sempre teve falsos profetas, pessoas que profetizavam mentiras através de espírito de engano. Mas esse falso profeta que o Bernardino se referiu, que ele leu, que é a besta que vai se levantar, é uma pessoa específica. É o principal dos falsos Evangelista. profetas. E como não ser enganado? Imagina aí um homem clamar aos céus e cair fogo dos céus. Quem não tem um entendimento vai crer. E o texto que ele leu diz o quê? Que eles fizeram a imagem e o anticristo soprou na imagem e ela passou a ter vida. Imagine aí uma imagem começar a ter vida e perseguir os moradores da terra. Então assim, é coisa de filme. Parece coisa de filme, mas ainda é pior que coisa de filme. Eu vou deixar você responder essa outra. A Luz Cléia vai responder a outra, evangelista. Isso. Então, só para fechar, você respondeu aí? Verdadeiro. Vamos para a pergunta 3? A pergunta 3 é o seguinte: qual será a marca que o anticristo exigirá que as pessoas recebam na mão direita ou na testa para comprar e vender? Qual é essa marca? Qual é a marca da besta? Vamos ler. No 16 ao 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal ou o nome da besta,
ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Qual será a marca que o anticristo exigirá que as pessoas recebam na sua mão direita ou na testa para poderem comprar ou vender? Eu coloquei aqui o número da besta, né? Porque aqui no versículo 18 fala que o número que vai ser usado vai ser o 666. Eu acabei de descobrir isso agora, eu não sabia. Isso. Agora eu estava comentando com a Milena, eu não sabia que existia esse número para ser exigido como a marca da besta, que vai ser exigido, né, esse número, ou que a pessoa tem o nome ou o número 666 na mão ou na testa. Então, a mão direita. Vamos ter que sair com essa marca. Deus o livre, eu não. Está repreendido em nome de Jesus. Você lembra que eu falei o seguinte, no instante? O anticristo ele será um político, não foi isso que eu falei? Sim. Já percebeu que todo político tem um número? Sim. 22, 13, 11, 45, 55. Verdade. Hoje tem lugares que quem apoia Bolsonaro não entra. Sim. Hoje também tem lugares que quem apoia Lula não entra, não é verdade? Da mesma forma vai ter lugares que quem não apoiar o anticristo não vai entrar. Verdade. Da mesma forma que os políticos hoje têm um número para se identificar, não tem? Quem levanta o número não precisa nem falar nada, só entrar com o número já sabe que ele tem aliança com aquele político. Qual é a aliança da mesma forma é o votar. anticristo. A pessoa não precisa nem falar, eu sou do anticristo, mas se ela tem no seu coração a marca do anticristo, E aonde vai ser a marca? Na mão direita, que é a mão que a gente mais utiliza. que todo mundo vê. Ou na testa vai estar visível. Por que na testa e na mão? Porque são lugares visíveis. Visíveis. Quando uma pessoa é apaixonada por um político, ela deixa claro, bota no carro, bota no celular, da mesma forma o anticristo vai deixar visível, vai ser visível. Por quê? Porque ninguém vai comprar ou vender se não apoiar claramente. Quem ficar para ver tudo isso vai passar muita necessidade, ou então vai negar o Senhor Jesus. Você não vê hoje as pessoas apoiando os políticos? Da mesma forma vai ser com o anticristo. Vai ser um apoio. Vale ressaltar que é o seguinte: o anticristo ele vai exigir essa marca para comprar e vender. Então a pessoa ela só compra e só vende se ela tiver a marca da besta. E se você não compra e nem vende, você acaba passando dificuldade, passando necessidade. Então as pessoas vão ser obrigadas a aderirem ao anticristo, muitos por causa das necessidades físicas. É como uma ditadura. A pessoa que não apoia o presidente, ela não tem direito a nada. Num país ditador, né? Ela não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem direito a nada. Porque ela é presa e condenada até a morte em muitos países. Da mesma forma vai ser com o anticristo. Vai ser tipo uma ditadura, mas só que é a ditadura final para acabar de vez e, né? E se a pessoa recusar a marca da besta, ela vai ser perseguida. Porque não é só esse negócio, eu não vou comprar e eu não vou vender, não tem problema. Mas você vai ser perseguido, é até morto. A semana passada nós vimos que quem ficar vai ser degolado, preso. Tá. Então você colocou aí o número da besta? Deixa eu só ressaltar aqui porque o número da besta é 666. A Bíblia diz o número do homem. Qual foi o dia que o homem foi criado? Ele foi criado no sexto dia. Então o número do homem é o 6. Então quando fala 666, está dizendo o homem, o homem, o homem. Quando Satanás ele foi tentar Eva, a proposta não era colocar a serpente no lugar de Deus, era colocar o homem. Disse: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então o propósito de Satanás é sempre tirar Deus e colocar o homem como governo. Então essa é a proposta, é o homem, o homem, o homem. Não tem Deus, 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 Deus. É o homem, é o Deus de tudo. O homem é que governa, o homem é que manda. Então por isso que é 666. É o homem, o homem, o homem. O número da besta, 666.
Vamos para a questão de número 4, que diz assim. Isso aqui, já foram gente lá na casa, eu acho que todo mundo aqui pregar sobre isso aqui. O 140, já passou na sua casa, não já? Quem são os 144 mil que serão selados por Deus durante a grande tribulação para serem testemunhos na terra? Quem são esses 144 mil que a Bíblia se refere? Pois é, então, o que eu estou vendo aqui? Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segundo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo, era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, até o assim. Então aqui é os judeus, não, gente? Os 144 mil de onde? Da tribo de Israel. Então está se referindo a uma nação, Israel. Então vamos por eliminação. A letra A fala os anjos, aí falou de anjos. A letra C fala gentios, aí falou de gentios. Mártires, nada a ver. Então é a letra B, judeus. Só ressaltando, o que é esse selo? Eles vão ficar protegidos para poder testemunhar do amor de Deus, para poder pregar. Porque o anticristo ele vai vir destruindo, matando, acabando. E esses 144 mil, por eles estarem selados, eles vão estar protegidos, vão estar imunes a muitas coisas, a muitas pragas, a muitas pestes, por conta que foram selados por Deus. É como nós hoje, nós somos selados pelo Espírito Santo. E muitas coisas hoje não acontecem na nossa vida por causa do selo, porque Deus é com a gente, que Deus é que nos guarda, Deus é que nos livra. Mas quando uma pessoa ela não está selada por Deus, ela é vulnerável. A macumba pega, a inveja pega, o feitiço pega. E essas 144 mil judeus vão testemunhar de Deus para as nações. Amém. Então você pode marcar aí, judeus. Essa outra aqui também, eu já falei muito errado ela. A pergunta é o seguinte: quem são as 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias em Jerusalém, fazendo sinais e maravilhas, e que serão mortas pelo anticristo, mas depois ressuscitarão? Quem são essas pessoas? Apocalipse, capítulo 11, do 3 ao 12. Para ler do 3 até o 12, versículo, ou o 3 depois o 12? Pode ser do 3 ao 12. As 2 testemunhas martírios. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizarem por 1260 dias, vestidas de pano e de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. E se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus, para que não chova durante os dias que profetizarem.
tem autoridade também sobre as águas para converter-lhes em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matarás. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizaram festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram sobreveio grande medo. O 12. E as 2 testemunhas ouviram grandes vozes vindo do céu, dizendo-lhe: subir para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Então a pergunta é: quem são as 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias em Jerusalém, fazendo sinais e maravilhas, e as que serão mortas pelo anticristo, mas depois ressuscitarão? Eu creio que foi Moisés e Elias, né? Olha, toda vez, eu sempre falei isso também. Eu fui ensinado assim. Toda vez que alguém fazia essa pergunta para mim, eu falava Moisés e Elias. E é normal, porque todos nós fomos ensinados assim. Até porque a Bíblia fala aí de um que abriu o mar e o outro que transformou, né, a água em sangue, tal. Só que a Bíblia pergunta, só que a questão pergunta assim: quem são, né? Quem são Moisés e Elias? Enoque e Elias? Enoque e Moisés? Pedro e Paulo? João e Tiago? A identidade exata dessas 2 testemunhas não é especificada nas Escrituras? Por que eu sempre falo? Eu falava isso, eu até tomei um susto. Eu falei, meu Deus, eu sempre pensei que era Moisés e Elias. Porque a gente foi ensinado assim. Mas Moisés e Elias é uma interpretação. Que assim como pode ter essa, pode ter muitas outras interpretações. Lendo, eu interpretei outra coisa totalmente diferente, depois que eu fui. Então assim, Moisés e Elias é uma interpretação. Está errado, se a pessoa crer nessa interpretação, é com ela. Mas a resposta mais certa seria o quê? A Bíblia não dá uma identidade exata, né? Não fala o nome, é fulano de tal, é ciclano de tal. Então a resposta certa seria: a identidade exata dessas 2 testemunhas não é especificada nas Escrituras. Mas vai ter umas dessas 2 aqui, né? Porque que fala que eles vão se ressuscitar, né? Eu creio que vai ter. Por que muitos cristãos acreditam que é Elias? Porque Elias não morreu, ele subiu aos céus. E Enoque também. Só que Moisés morreu. Só que eram grandes homens de Deus. E o que essas 2 testemunhas vão fazer? Durante o período do anticristo, vão profetizar, vão fazer sinais, maravilha, vão querer matar eles, mas não vão conseguir, só vão conseguir no final desses 1260 dias. Eles vão dizer assim: não vai chover, a água vai transformar em sangue, eles vão ter autoridade nos céus e na terra para declarar. Vai sair fogo da boca deles, aqueles que tentarem contra eles, eles vão fogo para queimar e consumir, vão ter poder. Só que no final desses 1260 dias vão morrer, aí depois vão ser ressuscitados. Mas a gente não sabe quem. A gente chuta, eu chutava Moisés e Elias, mas analisando, Moisés morreu. Eu penso que pode ser Enoque e Elias, por não ter morrido, mas a Bíblia não diz. Mas Deus disse assim para Josué: Josué, o meu servo Moisés está morto. Então, se Deus diz que está morto, só não achou o corpo, isso é verdade, não achou o corpo.
Então, assim, são apenas o quê? Suposições. Especulações, suposições. Mas- Lembra? Tanto é que a gente falou a vida toda que era Moisés e Elias. Eu pensava, eu estava crente nisso. Mas, para não ficar na semelhança, para me esquivar da polêmica, a Bíblia não exata não dá um negócio exato, né? Não fala um nome. Quem viver verá. Então, pode colocar aí, a identidade exata dessas duas testemunhas não é especificada nas Escrituras. Tem semelhanças? Tem. Só não é especificadamente uma pessoa. Agora nós vamos para a pergunta de número 6. A pergunta de número 6 diz assim: no final da grande tribulação, Jesus retornará à terra em poder e glória. Esse evento é conhecido como? A segunda vinda de Cristo. Não. Já foi logo direto, né? Tá certo. Será? Vamos ver. Vamos ver, ó. É o dia do juízo final. Vocês acham que é? A ressurreição final? O dia da ressurreição? A segunda vinda de Cristo. Sim, a segunda vinda de Cristo. Nem aqui como foi colocado. É porque Jesus vai vir pela segunda vez. Só que aí ele vai vir pela segunda vez, aonde ele vai vir para travar uma batalha, a batalha final. Que a gente vai ver aqui mais na frente. Sabe por quê que a referência, sabe o quê? É que todas essas coisas acontecem antes da volta, da segunda vinda de Cristo, da volta definitiva de Jesus. O juízo final, ressurreição final, dia da restauração. Vamos para a pergunta de número 7. Colocou aí a segunda vinda de Cristo? Hã? Está em dúvida? Quer falar? Pode perguntar. E o arrebatamento da igreja, Cristo não vai vir e diz que ele vai encontrar com o pessoal nas nuvens. Mas ele não já veio uma vez? Ele veio quando uma ele vez. nasceu? Mas já veio na terra. Aqui a pergunta, Eis segunda que vinda. A segunda vinda, a alternativa aí, certo? A primeira para morrer pelo pecador e a segunda para a gente morar junto para sempre. Sim, mas presta atenção, vai ter o arrebatamento primeiro, depois vai vir o juízo final. Não é? Depois da grande tribulação. Eu creio que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. A gente também. E Cristo não vem? No arrebatamento, não é que ele vem, a gente se encontra. Sim, mas ele vem. Vem, mas a gente se encontra. Mas essa segunda vinda que se refere à vinda definitiva, depois da grande tribulação. Não me... É porque assim, ó, Jesus ele vai vir buscar a igreja e aí vai levar a sua igreja. O anticristo vai governar e depois ele virá para a batalha final, para destruir o anticristo. Vamos ver no próxima pergunta aí, você vai ver. Isso é chamado de segunda vinda. Vamos lá. Vamos para 7. Por que é a segunda vinda? Porque quando ele veio, ele era Deus. Ele era Deus. Aí ele subiu agora como Jesus. Ele era Deus, 100% Deus, aí agora ele sobe como homem. E a primeira vez que ele está vindo como homem, arrebatar a igreja. Homem e Deus ao mesmo tempo. Aí a segunda vinda ele também vai vir como homem, porque Jesus vai assumir a forma de homem para o resto da eternidade. Ele agora assumiu a forma humana para sempre, quando ele decidiu vir a essa terra. Mas nós vamos ver na segunda aqui, que o Salvaldo vai explicar para a gente. Após, pergunta de número 7 diz assim: após a segunda vinda de Cristo, haverá um período de 1000 anos de paz e justiça na terra. Esse tempo de 1000 anos, esse período de 1000 anos, é conhecido como tempo dos profetas, período de purificação, o milênio, a era do arrebatamento. Esse período de 1000 anos é conhecido pelo quê? Como é o nome? Dá mais coisa aqui, uns brilhos aí. Quer que eu leia para vocês?
Aqui dá para ler. Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Alguns dos seus discípulos, de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoravam a besta, nem as suas imagens, e não receberam um sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Só até aí, A resposta dessa pergunta após a segunda vinda de Cristo haverá um período de 1000 anos de paz e justiça na terra, conhecido como, referência bíblica, conhecido como o tempo dos profetas, não é? Errou. O período da purificação, também não é. O milênio, a era do arrependimento. Eu acho que negócio de achismo, não. Calma, gente. Hã? É verdade, rapaz. 1000? É 1000 anos, Como é o nome? É o milênio mesmo. É a letra C. Mas oi! Não reviverão até que os Milênio. 1000 anos se completem. Milênio, verdade. acertou. Primeira ressurreição. Falou período de 1000 anos, Apocalipse, período de 1000 anos é o milênio. Vale ressaltar aqui, igreja, é o seguinte: vai ter o período de 7 anos do anticristo, vai acabar esse período e Jesus vai vir, ele vai governar na terra por 1000 anos, e é um período de paz que vai ter sobre a terra, como nós vimos no texto. É um período que ele vai estar aqui governando na terra durante 1000 anos. Eu não vou dar mais detalhes, senão eu respondo a outra. Pronto, colocou aí? Milênio. 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 É o período de 1000 anos. Vamos para a questão de número 8. A questão de número 8, ela diz assim: o que acontecerá após o milênio, os 1000 anos em que Satanás está preso e Cristo reinará com o santo? O que acontecerá depois do milênio? Vamos ver aí. Apocalipse Ana Laís. 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gogém, Magogém, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo
e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. A pergunta é: o que acontecerá após os 1000 anos em que Satanás estará preso e Cristo reinará com os santos na terra? Ele será solto por um pouco de tempo e enganará as nações para fazer guerra contra Cristo e os escolhidos de Deus, os santos. Oi! É isso aí. Acertou. Vamos o que diz a última alternativa. Satanás será lançado no lago de fogo e não haverá mais guerra. O texto que nós lemos não diz isso. A versão que Cristovaldo leu falou por pouco tempo. Na hora que ele leu, eu percebi que ele falou por pouco tempo. Evangelista, só para vocês entenderem a cronologia do tempo. Jesus vem, arrebata a igreja, e aí tem um período de 7 anos, que o anticristo vai governar. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de tribulação. Nesses 7 anos que o anticristo vai governar, Deus vai liberar toda a ira dele sobre a terra, que são as taças. Pragas inumeráveis vão vir sobre a terra, terríveis. Vai ser esse período. Após os 7 anos, Jesus vem sobre a terra e começa a governar agora por 1000 anos. E Satanás está onde? Está preso. E a Bíblia diz que a besta e o falso profeta foi lançado no lago de fogo. Então, quando Jesus vier, ele já vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo. Aí Satanás vai estar preso. Aí depois desses 1000 anos ele vai ser solto para tentar seduzir e enganar muita gente. Ainda vai conseguir, bispo? Vai conseguir enganar muita gente. Não os santos, mas os moradores da terra. Pois é. Aqui na segunda alternativa falava: Satanás será solto por pouco de tempo e se converterá a Cristo. Isso tem possibilidade de acontecer? Só uma boa análise aqui. Por que o diabo ele não se arrepende? Porque tem gente que pensa assim: o diabo podia se arrepender, os demônios podiam se arrepender. Se tem uma coisa que eles não vão, é se arrepender, por serem seres celestiais, angelicais, criados por Deus. Eles não têm essa graça que nós temos. Nós erramos e a gente consegue se arrepender. O diabo não. O diabo ele não tem dó. A gente faz o mal e depois a gente se arrepende, é ou não é? O pai, a mãe, quando bate no filho, mesmo o filho merecendo, ainda se arrepende, porque bateu, porque machucou. Agora o diabo não, ele arranca a cabeça da pessoa sem dó e sem misericórdia. Ele não se arrepende pelo mal que ele fez. Ele tem prazer em fazer o mal. Então ele é um ser que não se arrepende. Bom, aí na outra alternativa falava: Satanás ficará preso para sempre. Ele não vai ficar preso para sempre, porque ele vai ter que ser solto para ser lançado no lago de fogo. Satanás será lançado no lago de fogo e não haverá mais guerra. Não foi isso que o texto disse. Então você viu aí: Satanás será solto por pouco tempo e enganará as nações para fazer guerra contra Cristo e contra os santos. Desde lá do céu ele colocando os anjos contra Deus. Lá no céu ele tentou colocar os anjos contra Deus, caiu ele e os anjos. Aqui ele vai ser solto para tentar colocar o povo contra Deus e contra os santos. Aí também vai cair também quem ficar do lado dele. Vamos para a pergunta de número 9. Quer responder, Milena? Já sei que essa pergunta de número 9 é boa. A pergunta de número 9, Viviane aqui, vai. Ela diz assim, Viviane. Olha o que diz a pergunta de número 9. Qual será o destino do anticristo, do falso profeta e do dragão, que é Satanás, após a segunda vinda de Cristo? Qual será o destino do anticristo, do falso profeta e do diabo depois da segunda vinda de Cristo? O que vai acontecer com esse povo?
Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde os monstros e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todos sempre, de dia e de noite. Serão lançados no lago de fogo ardente. Viviane, baseado no que você leu, o que vai acontecer com o falso profeta, o anticristo e com o diabo depois da segunda vinda de Cristo? Baseado no que eu li, eles serão jogados no lago de fogo ardente. Serão lançados e vai aonde? ser um sofrimento eterno. Lago de fogo ardente, lugar de sofrimento eterno. Justamente. É isso aí. Bispo, sempre é falado uma coisa aqui. Queria que o senhor esclarecesse para o Se pessoal. eu souber, a gente vai. Eu sei. Fácil? Eu sei também. Porque o senhor é que vai falar com mais clareza. É que as pessoas que morreram hoje, elas foram para um lugar. A pessoa que morreu sem a salvação está num lugar ruim. E aqui a Bíblia está falando de um lugar que o diabo vai ser lançado. Exato. Então são dois lugares. A Bíblia fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Se o inferno já é um lugar ruim, imagina o lago de fogo. Porque o que foi preparado para o diabo não foi o inferno, foi preparado o lago de fogo, que é a destruição total, que muitos acreditam ser a segunda morte, mas não é. A Bíblia fala da segunda morte. O que é a segunda morte? A destruição total, deixa de existir para sempre. Só que a Bíblia diz que no lago de fogo eles vão sofrer eternamente. Então, assim, tem muitos embasamentos, por isso que tem muitas teorias. Tem teorias que acreditam que o diabo vai sofrer durante muito tempo, mas vai chegar um tempo que Deus vai destruir ele para sempre. Então tem essa teoria, que é o que a Bíblia diz, que vai ser lançado o inferno, o diabo e os demônios no lago de fogo, que é a segunda morte. Aí você pode dizer assim: então tá bom, morreu, acabou para sempre. Mas tem coisa pior, você saber que você nunca mais poderá ter acesso a Deus. Tem coisa pior, você saber que nunca mais você vai existir. Acabou de existir. Porque quando as pessoas verem Deus, quando a gente tiver um encontro com Deus, até mesmo as pessoas que estão condenadas, elas vão querer ainda ter um fio de esperança, de misericórdia, mas elas não se arrependem. Então elas vão ver a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus, meu irmão, quem vê o Deus Todo-Poderoso, vai dizer: é tudo que eu quero. Só que, lamentavelmente, mesmo as pessoas que estão no inferno, elas não se arrependem. Não tem mais arrependimento, não tem mais volta. A evangelista: pode, faça. Se eu não souber, o obreiro Pedro responde. Muita gente. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas tem muita gente que tem dúvida. Muita gente já perguntou sobre isso. Que as pessoas que morrem em Jesus, elas ficam conscientes ou inconscientes, que muita gente diz: não, elas vão dormir até o dia da ressurreição. Eu creio que elas ficam conscientes. Elas não lembram de nada da terra, mas elas estão conscientes onde estão. Assim, a Bíblia não fala que nós vamos esquecer das coisas, nós não vamos esquecer de nada. Então, se a pessoa estiver no lugar consciente, ela está lembrando de tudo da terra. O único embasamento que a Bíblia nos dá sobre essa questão de onde estão as pessoas é a parábola do Lázaro e o rico. Então o rico, ele está lá e ele está lembrando de tudo. Está lembrando que tem parente, está lembrando que tem uma família que precisa ser salva. E o Lázaro está no seio de Abraão. Não é o purgatório. Não existe purgatório. O que é o purgatório? O purgatório, a Igreja Católica acredita, a pessoa errou, ela vai para o purgatório, e no purgatório ela vai ter a chance de se arrepender para ir para o céu. E a Bíblia diz em Hebreus, se eu não me engano, 9:27, diz assim: morrendo o homem só uma vez, vindo após isso o juízo. Então morreu, não tem como, agora eu vou acender uma vela, vou pedir, não tem como, morreu, acabou. Ou é céu ou é inferno. Então não existe purgatório, é em vida. A escolha da salvação é em vida. Então a Bíblia fala, Jesus fala, que o Lázaro que morreu está no seio de Abraão, como se fosse um lugar reservado ali para aqueles que morreram em Cristo. Só que Paulo, nas suas cartas, vai dizer que aqueles que morrem estão dormindo um sono profundo. Então Paulo vai comparar a morte do cristão como um sono, só que é rápido. Uma pessoa que fica em coma, ela pode ficar em coma 10 anos. Quando ela acorda, parece que foi na mesma. Você já dormiu a noite toda e quando você acorda, você fala assim: não, já acordei.
Fala assim, oxe, nem dormi, 10 horas dormindo, e você, 8 horas dormindo, e você passa rápido ou não passa a noite, quando você dorme? Quando você dorme, como é que é a noite? É um piscar, ó, de olhos. Então Paulo fala dos crentes dormindo. Por quê? Vai ser como se a gente morresse aqui e despertasse de já. Mas tem embasamento para as duas linhas. Eu acredito, o que é que eu acredito? Eu acredito na parábola de que Jesus diz que porque Jesus não ia inventar uma coisa sobre a morte, sobre a eternidade, é algo verdadeiro. Então eu acredito que estão no seio de Abraão. O seio de Abraão é um lugar reservado para aqueles que morreram salvos. Ótimo. Se tiver mais alguma pergunta aí, Bispo João está aí para responder. A última é a 10, que diz assim: qual será, evangelista Helena, o destino dos salvos após o juízo final? Aqui fala 21, Apocalipse 21, 2, 3. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens, pois com eles habitará e será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, a resposta aqui eu acho que é a B. Eles serão transformados em uma nova Jerusalém, que descerá do céu como a esposa de Cristo. Exatamente. Eles serão transformados em uma nova Jerusalém, que descerá do céu. Só vale ressaltar, essa nova Jerusalém não é que eles vão ser transformados em casa, em rua, em cidade. Quando fala nova Jerusalém é o povo. Porque quando Deus escolhe, ele escolhe Jacó e ele transforma Jacó em Israel. Então Israel é a nação escolhida de Deus, é a noiva de Deus. E nós somos a noiva de Cristo, somos a noiva do Cordeiro. Então a nova Jerusalém é uma linguagem figurativa, está falando da noiva de Cristo. Então os crentes vão morar no céu, depois que acabou tudo, o juízo final vai morar no céu? Não. A cidade santa que Deus construiu, as moradas, vai vir e vai ser feito um novo céu e uma nova terra, vai ser feito tudo novo. A Bíblia diz: eis que faço novo todas as coisas. Então você vai morar aqui, só que é uma nova terra, mas de uma maneira agora espiritual, eterna, para sempre. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Só ressaltando, querida, a gente não estudou tudo que dá para aprender sobre o pós-arrebatamento. A gente está entrando no básico para vocês entenderem, ter pelo menos uma noção, mas depois a gente vai aprofundar futuramente. Não vamos pegar seguido para não dar aquele choque na sua cabeça. Vamos deixar um tempo para você entender aí o que é, assimilar o que foi passado esses dias, e depois a gente volta com outro estudo, falando ainda sobre o arrebatamento, voltando outro estudo que a gente não viu coisas sobre o pós-arrebatamento. Por exemplo, as pragas, nós vamos falar das pragas. Quais vai ser as pragas? Vocês vão ver coisas terríveis que vão acontecer no período do anticristo. Bom, então foi aí a última pergunta. Aqui não tem as tarefas, mas eu lhe passo a tarefa. Eu lhe passo a tarefa. É você ler o Apocalipse, porque você vai... Muita coisa você não vai entender, mas quando a gente for explicar, vai ficar mais fácil para você, porque você já leu, você já tem uma noção. Você vai lembrar: não, isso aqui é verdade e tal. Então, a tarefa é continuar lendo o Apocalipse aí. Não lê, você não vai ler todo, mas lê aí a passagem que a gente leu. Eu tenho certeza que vai te edificar bastante. Vai abrir o seu entendimento. Não é de uma vez, né, que a gente entende tudo, é aos poucos. Lê uma vez, entende um pouquinho, aí lê de novo, entende mais um pouquinho, e assim vai indo até a gente, que a gente nunca vai chegar no tudo, né? Sempre vai ter as controvérsias, mas a gente fica mais por dentro do assunto. Pois é, gente, esse livro do Apocalipse tem um pânico sobre ele, né? As pessoas, às vezes os próprios crentes
fica apavorando o outro em relação. Esse aqui é um livro de revelação para a gente ficar esperto no que vai acontecer futuramente. Não é para nós temer, né? Porque é ruim demais você estar passando por uma situação e vir aquela pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por quê? É ruim demais o porquê. É muito ruim, sabe? Então, é para nós ler e entender, para que quando chegar a hora, o momento, a gente saber o que está acontecendo, né? E vale ressaltar, por vocês ter feito esse estudo, quando vocês lerem o livro do Apocalipse, vocês já vão ter o entendimento de muita coisa. Você vai dizer: isso aqui, ó, já estudei a tribulação, o milênio, aqui o anticristo, o falso profeta. Vai ficar fácil, porque você já teve um estudo preparatório para você ler o livro do Apocalipse de uma maneira mais fácil. É verdade. E outra coisa também importante para a gente entender mais ou menos, ficar por dentro do assunto em relação ao livro do Apocalipse, é a gente entender que ele é um livro de muita metáfora. A besta não é necessariamente um monstro marinho, literalmente, é uma pessoa. O dragão não é um dragão animal, é um ser, o diabo. Então é isso que vai deixar a gente mais por dentro do assunto. Vamos orar? Semana que vem, querido, nós vamos falar sobre santidade. Semana que vem vai quebrar muito tabu. Você vai ver o que é santidade, o que não é santidade e o que é profanidade, o que é ser profano. Você precisa ver, tem muito crente que está precisando. Acho que todo crente, todos nós precisamos aprender o que vamos aprender semana que vem aqui. Coisa que você não vai ver em faculdade, não vê no YouTube, não vê em lugar nenhum, só na escola de profeta. A Bíblia diz assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Se é uma coisa que sem essa coisa você não vai ver a Deus, então você tem que ficar muito por dentro disso. Então é super importante você estar aqui na próxima quarta-feira. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque nessa noite nós te louvamos, te adoramos. O Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te honramos com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nós separamos esse momento, Deus, para nos aprofundar no conhecimento da Tua Palavra. Deus, que tudo aquilo que a gente não entendeu, que o Senhor venha trazer o entendimento, tudo aquilo que ainda falta a gente aprender, tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nos revelar, que o Senhor vá nos revelando, ó Deus, não para nos tornarmos, ó Deus, egoístas ou soberbos, achando que nós sabemos de tudo, mas para que a gente se apaixone pela Tua Palavra, ó Deus, que a gente não seja enganado por doutrinas humanas, ó Deus, que a gente não seja levado por ventos de doutrina, mas que a gente seja cada dia mais edificado na Tua Palavra. Cria em nós, ó Deus, a paixão pela Tua Palavra, cria em nós o amor pela Tua Palavra, nos ensina a ler, compreender, viver e praticar a Tua Palavra. Senhor, nos dê uma noite tranquila, de paz, de descanso na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.